Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou. E foi justamente ele quem falou. Primeiro, boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Bom domingo para você. Hoje, 4 de setembro de 2022, estamos de volta trazendo para você o programa Evangelho para Todos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Também o Evangelho para Todos não defende aquilo que acha, aquilo que pensa, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. Jesus Cristo falou, quem escreveu foi João 14, versículo de número 15 até o 17. O Filho de Deus traz algo importante, muito importante para você que está me ouvindo. Nós sabemos que no mundo circular, né, nós ouvimos aí de que é muito importante a gente obter conhecimentos, né? A gente ouve muito isso em toda a palestra, né, de motivação. A gente escuta falar que é muito bom você e nós obtermos
conhecimento. Eu digo para você que a própria Bíblia fala isso também, só que a Bíblia fala que é muito mais importante não desprezar o conhecimento que a gente já tem, e isso também está bem claro dentro da Bíblia Sagrada. Em nossa vida também, se você for olhar em tudo que tem de dor em você, em mim, incômodo na sua mente, tudo isso foi do que? Não que você não tinha conhecimento que isso te fazia mal, não que eu e você não tivéssemos conhecimento de que isso seria não agradável ou bom, mas nós desprezamos o conhecimento, e a Bíblia Sagrada diz que é muito importante eu e você não desprezar o conhecimento. Conhecimento é algo muito bom de se obter, mas desprezar aquilo que você e eu já temos de conhecimento é muito mais agressivo a todas as áreas de nossa vida. Vamos para a palavra de Deus aqui, ver o que é que Jesus Cristo fala no dia de hoje. João 14, versículo de número 15 até o 17. Foi ele quem falou, pode autorizar. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus. João 14, versículo 15 ao 17, está escrito da seguinte maneira. Jesus Cristo fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:08. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo. Amigo ouvinte, o salmista, no Salmo 1, ele fala que bem-aventurado o varão, bem-aventurado você, eu. A palavra varão ali está colocada não somente aos homens, mas também as mulheres, nós, seres humanos em geral. Ele fala bem-aventurado, ele quer dizer, a palavra bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido, não bem-sucedido aos olhos do que o mundo está vendo, ou em grande quantidade de coisas, mas em qualidade daquilo que temos dentro da nossa mente, dentro das nossas atitudes e também nossa própria mesa, não somente naquilo que comemos, mas naquilo que precisamos de fato e é necessário. E ele fala bem-aventurado o varão, ou seja, a pessoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Essa passagem aqui, ela passa em branco, passa como não tão válida, não tão importante, caso você e eu não viéssemos a meditar nesta palavra, né? Jesus Cristo fala também isto, como eu citei aqui no início, de que desprezar o conhecimento que já tem é mais ruim do que deixar de obter mais conhecimento. Jesus Cristo fala isso em Mateus 7, 24, 27. Jesus Cristo faz uma comparação ali, né, de ouvir a palavra dele, praticar e ouvir a palavra dele e ignorar. Ouvir orientações e praticar, ouvir orientações, né, e deixar de praticar. Isso o Filho de Deus fala em Mateus 7, 24, 27. Aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala sobre Espírito Santo. Existem algumas passagens em que os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, chegou para ele: Senhor, quando alguma liderança religiosa, política ou empresarial, ou seja, alguma pessoa que tinha influência sobre o povo e que tinha um poder aquisitivo, financeiro, chegava até Jesus Cristo, chegava até os apóstolos, o primeiro que peitava eles era Jesus Cristo. Qualquer coisa que tivesse que resolver, o chefe estava ali, o mestre estava ali. Várias vezes você vai ver isso na Bíblia, há confrontos do que estavam à frente do povo antigamente com os apóstolos, e quem respondia sempre era Jesus Cristo.
Mas Jesus Cristo tinha falado para os discípulos que ele ia voltar ao Pai. E naturalmente ele era o líder. E depois ficou uma impressão de que Pedro se tornou líder. E isso não é uma verdade. Pedro não é o líder da igreja. Pedro não é o líder da obra de Deus na terra. Que a igreja não é uma instituição religiosa. Isso podemos provar tanto na história quanto na Bíblia. A igreja é todo aquele que crê em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo faz parte da igreja. Como ontem eu falava, o templo de Deus é você e eu, todo aquele que crê. O altar é somente o seu coração, o seu entendimento é o altar de Deus. O poder de Deus opera em você. Você mesmo que está me ouvindo, opera em mim. O Espírito Santo de Deus não é um ser para os apóstolos, para aquele que está à frente pregando somente. Até porque você e eu também somos discípulos de Jesus Cristo. Você pensa que não é. Mas quando você ora para aquele que está à frente, quando você de alguma maneira contribui para o bem em geral, quando você compra alguma coisa, ao acordar e ao levantar, estamos sempre servindo a um Senhor. Tudo aquilo que curtimos, compartilhamos, seja nas redes sociais ou no dia a dia, você e eu sempre estamos somando para o bem. Nós sabemos que uma pessoa que tem uma visão ampla das coisas, ele sabe bem julgar as coisas. Eu digo para você que dirá a Deus. O próprio Jesus Cristo faz algumas comparações assim, dizendo que aos olhos de Deus, ele diz que nem uma folha, ele fala todos os cabelos, né, da vossa cabeça está contado. Ele fala que nem uma folha cai de uma árvore sem que seja permissão de Deus. E deixa bem claro que aos olhos de Deus não passou nada despercebido e nem vai passar. Por mais que talvez eu e você ficamos indignados com muitas coisas, vendo a corrupção do mundo, ou no mundo, né? Então fica assim, parecendo que há uma desorganização, né? Mas só que Deus está vendo tudo. E Ele sabe de tudo. E aqui nessa passagem, como falei, amigo ouvinte, os apóstolos tinham um líder. Alguém que representava eles e quando havia algum problema, alguma coisa para decidir ou para peitar situações, Jesus Cristo estava ali. Estava ali pronto, de prontidão. Quem de vocês é o mestre? Ele falava, eu sou. Sou eu que vós procurais. Ah, mas é para aprender, não importa. Eu estou à frente, sou eu. É eu que vocês têm que empreender. Como os discípulos tinham um comportamento meio semelhante, ou vestes talvez meio semelhante de Cristo, o Judas foi comprado para beijar Jesus Cristo, para indicar quem era aquele, para não pegar errado, né? Porque qualquer um ali podia se voluntariar para, de repente, falar, eu sou o Cristo. Mas, nesse caso, nós sabemos que quando a situação não é boa, o próprio Jesus Cristo falou, ferirás o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, ou seja, vão se esparramar. Então, os discípulos iam com certeza, após Jesus Cristo ter ressuscitado, após ser preso, e morto, eles perderam o líder. E naturalmente, o que? Eles ficaram sozinhos, ficaram sem líder. E nós sabemos que situações, ou às vezes, na nossa vida existem situações que às vezes nos oprimem e nós somos obrigados a se submetermos a algumas questões, algumas situações. O homem, ele pode ser pago para fazer alguma coisa, ou ele pode ser ameaçado para fazer alguma coisa. E então, eles sabiam disso. E Jesus Cristo então vai falar aqui em João 14, daqui a pouquinho eu volto, no versículo 15 ao 17. Agora eu vou respeitar o tempo de apoiadores culturais e também o tempo de propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho eu volto, dando sequência e também terminando aqui essa mensagem de hoje. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Três horas e 17 minutos, voltamos então trazendo para você aí o concluir desta mensagem de hoje, João 14, versículo 15 ao 17. Então, como eu comentava com você, amigo ouvinte, o próprio Jesus Cristo, os discípulos sabiam disso. Eles sabiam que aqueles que pegaram Jesus Cristo, prenderam e que o crucificaram, mataram, eles sabiam que eles iam vir contra os apóstolos e vieram contra qualquer um que defendesse a postura, a orientação, o ensinamento de Jesus Cristo. E eles sabiam que quem iam defender, como que eles, por pressão ou por situação, eles não iam negar o ensinamento de Cristo. Então Jesus Cristo falou isso para eles aqui
Ele falou assim, versículo de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, ele falou assim, eu quero que vocês guardem os meus mandamentos. Aí no versículo de número 16, né, ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aí isso é dos apóstolos. Não, isso é seu e meu. É algo nosso. De repente você pode não concordar com isso. Mas na sequência ele vai falar assim, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, se os nossos olhos, se os nossos ouvidos estiverem fixos na maioria das nossas atitudes, não busque perfeição em você porque não tem. Não busque perfeição em outro porque não tem. Um dia eu respondi a um amigo e falou assim, existe alguma igreja perfeita? Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria que vai na igreja, são pessoas problemáticas. Pessoas que estão passando por algum tipo de problema. Em várias situações. Seja de saúde, seja de conduta, seja de vida. Enfim, em geral. Então, é bem provável que você vai ver a imperfeição em uma instituição religiosa. Por esse motivo também. Mas se você olhar para o ensinamento de Jesus Cristo, ele vai deixar bem claro que os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles têm que sair da maioria das atitudes nossas, eles têm que sair do mundo. Porque senão, o Espírito que opera no mundo é que vai operar em nós. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo fala assim, porque nós não recebemos o Espírito que opera no mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para que podemos assim entender, compreender aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus através de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 12. Você vai ver lá os três espíritos. O Espírito do homem, o Espírito que opera no mundo e o Espírito Santo de Deus. E aqui nessa passagem ele fala assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, por mais que se a pessoa estiver na maioria das atitudes dela, tiver mais conduta mundana, esse Espírito que opera nela ou nele não é o de Deus. Até porque se operar um dom de Deus na pessoa, né, e não houver nenhum fruto do Espírito, talvez você ou esta pessoa estão sendo enganados pelo pai da mentira. Um dia me questionaram, falaram assim, como que eu sei se esse dom que em mim manifesta é de Deus? Ele vem acompanhado do fruto do Espírito Santo também? Se for um dom específico, tome cuidado, pode ser que não seja de Deus. Se meus olhos, os seus olhos, os seus ouvidos, meus ouvidos, nossos atos, não estou dizendo os erros ou falhas que existem em mim e em você, a maioria dos nossos atos, a maioria de nossas atitudes, ela pertence a um caráter mundano do mundo. Esse Espírito que opera em você não é o de Deus, não é o Espírito Santo. Isso é uma verdade cristã dentro da Bíblia. Ele fala assim, o Espírito da verdade se contraria a Cristo na maioria de tudo aquilo que defende. Este não é o Espírito de Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quando ele fala que o mundo não pode receber, qualquer um de nós que estamos aplicados no nosso entendimento, na maioria daquilo que temos ouvido, ou entendido, ou visto, ele não pode. O mundo não pode receber. Porque não vê e nem o conhece. Mas ele diz assim, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso o próprio Jesus Cristo falou. E é uma verdade. Por mais que talvez eu e você não temos essa crença, mas é uma verdade. A obra de Deus é feita por mim. É feita por você. Mas ela também é feita pelo padre, pelo bispo, pelo pastor, pelo obreiro. Sim. Mas o discípulo de Jesus Cristo não é só o padre, o bispo, o pastor, aquele que está à frente. O discípulo de Jesus Cristo é cada um de nós. E eu digo para você que Deus opera em você. Isto mesmo. Embora eu tenha consciência, e muito mais do Espírito Santo de Deus, de que nós somos envolvidos por toda uma cultura. Existe uma cultura religiosa. Existem muitas religiões. Mas Jesus Cristo e o ensinamento dele é algo particular para mim e para você. Toma isso para você ver como nunca você vai se escandalizar em alguém.
Porque o meu compromisso é o versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, outro ser que vai estar à frente, que não vai negar, que não vai recuar, nem materialmente e muito menos espiritualmente, para que fique convosco para sempre. O Espírito de quem? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós quem? Vós apóstolos de Jesus Cristo? Vós discípulos de Jesus Cristo? Aqueles não. Você e eu, nós, isso mesmo. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essas são as palavras do Filho de Deus. Espero que tenha edificado fortemente a sua vida, amigo ouvinte, e que nós venhamos não só obtermos mais conhecimento, mas que nós venhamos, cada dia que passa, menos desprezar o conhecimento que nós temos já recebido. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida permaneça. Hoje, para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Até sábado que vem. Deus querendo abençoando, sair de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos a serviço da comunidade.